Casa Branca. Netanyahu disse que suas reuniões na capital dos Estados Unidos lidarão com questões importantes e críticas enfrentadas por Israel e pela região. A vitória sobre o Hamas, a obtenção da libertação de todos os reféns e lidar com o eixo terrorista iraniano em todos os seus componentes. Um eixo que ameaça a paz de Israel, do Oriente Médio e do mundo inteiro, diz Benjamin Netanyahu. Falando em inglês, antes de embarcar no avião, ele disse que o fato de ser o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Trump na Casa Branca, desde a posse do último, é um testemunho da força da aliança israelense-americana e também um testemunho da força da nossa amizade pessoal, disse Netanyahu. Abre aspas novamente, a decisão que tomamos na guerra as decisões que tomamos na guerra já mudaram a face do Oriente Médio, declarou Netanyahu ao lado do avião oficial do Estado, Wing of Zion, que o levou a Washington. Abre aspas, nossas decisões e a coragem de nossos soldados redesenharam o mapa, mas acredito que trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhar ainda mais e para melhor. Acredito que podemos fortalecer a segurança, ampliar o círculo de paz e alcançar uma era notável de paz por meio da força, declarou Netanyahu. Netanyahu estava aparentemente se referindo aos laços com a Arábia Saudita. Israel está pressionando pelo estabelecimento de uma equipe de negociação para manter conversas sobre as relações oficiais com a Arábia Saudita, informou a emissora pública Kan no sábado, acrescentando que o governo Trump quer alcançar a paz entre Jerusalém e Riad, na Arábia Saudita, como parte da visão do presidente dos Estados Unidos para uma era de ouro da paz no Oriente Médio. A mudança expandiria os acordos de Abraão por meio de Abraão, por meio dos quais Israel estabeleceu relações com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos durante o primeiro mandato de Trump. A Arábia Saudita não aderiu aos acordos de 2020 e nunca reconheceu Israel. A normalização com a Arábia Saudita foi praticamente arquivada devido à guerra em Gaza, bem com as exigências de Riad de que Israel estabeleça um horizonte diplomático para um futuro Estado palestino. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, e nós estamos nesse ponto em que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu será o primeiro líder estrangeiro a ser recebido por Donald Trump na Casa Branca. E isso traz um grande sinal para o mundo, principalmente os países do Oriente Médio, os inimigos de Israel, e um grande sinal entre o acordo, ou os acordos firmados entre os Estados Unidos e Israel. Seria aí o complemento do que vem acontecendo nos últimos meses, onde Donald Trump então sinaliza como vê, ou com a importância que vê esse acordo entre Israel e os Estados Unidos, ou entre Netanyahu e Donald Trump, E esse é um sinal de grande importância, porque, ora, Netanyahu acabou sendo aí o primeiro líder a ser recebido, e isso tem a sua importância de uma forma muito profunda, Trump teria outros países até mais importantes que Israel para negociar primeiro, mas deu prioridade para Israel, justamente comprovando a importância desse laço nesse momento e cumprindo ou o início, o início do cumprimento de certas promessas, de certos acordos feitos em troca desse cessar-fogo que Israel está fazendo com o Hezbollah e com o Hamas.
diga-se de passagem, cessar-fogo humilhante, vergonhoso, que coloca Israel em desvantagem. E não é pouca, é muita desvantagem em relação aos seus inimigos. E ao passo que Israel vem se segurando, vem se encolhendo mediante ao Hamas e Hezbollah, o Irã e o Egito estão se armando. Nós já vamos também comentar sobre isso. Agora, Shemuel, é uma mensagem muito forte, é óbvio que nós vamos saber exatamente o que sai dali, nem tudo, né, divulgado, mas nós vamos saber o que sai dali quando amanhã Netanyahu se encontrar com Trump e os dois, quem sabe, aí fazerem uma declaração conjunta para o mundo ver e ouvir. Mas, por enquanto, as expectativas são muito favoráveis. Dá até para começar a engolir esse acordo com o Hamas, todo esse show midiático que o Hamas está fazendo, mediante a um diálogo mais estreito entre o presidente americano e o ministro israelense, coisa que não acontecia durante o governo Biden. Muito pelo contrário, Joe Biden e Obama foram os últimos presidentes a negligenciar totalmente os acordos com Israel. Boa tarde, Timon. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Essa visita, né? Essa visita do primeiro-ministro Netanyahu ao novo governo norte-americano, estamos falando do segundo mandato do Trump, que foi um importante aliado durante seu primeiro governo e que, inclusive, fez uma decisão histórica para o governo norte-americano, que foi o de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, tirando a embaixada de Tel Aviv, que é a embaixada, que é o estado ou a capital reconhecida pela ONU na criação do Estado de Israel, e transferindo de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, reconhecendo que Jerusalém é a capital indivisível, inseparável do Estado de Israel. E essa visita, ela é um importante indicativo, né, da força política de que Netanyahu tem com o governo norte-americano. E o histórico, né, o Netanyahu, ele tem o favoritismo americano, ele enche os públicos aonde ele discursa nos Estados Unidos. Nós vimos recentemente ele na sua apresentação no Congresso norte-americano, que é exatamente da onde surge ali os feitos, né? Ele foi exatamente num período em que Kamala presidia o Congresso norte-americano com muitas sanções que estavam deliberando sobre o direito de resposta que Israel estava atuando contra o Hamas e o Hezbollah. Então esse discurso de Netanyahu para o Congresso norte-americano visava exatamente frear, né, e essa identificação que os americanos têm com o Estado de Israel e com a pessoa de Netanyahu. Por quê que Netanyahu consegue nutrir tanta aprovação externa sobre a sua atuação de primeiro-ministro, e principalmente num período de crise que Netanyahu enfrentou exatamente com a invasão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Agora, Shimon, Netanyahu, ele tem essa carreira construída, né, como herói de guerra, participou de um resgate de sequestrados como militar, de um avião sequestrado por terroristas, teve um dos seus irmãos mortos no conflito contra o terrorismo, e a sua formação, a sua graduação foi nas maiores universidades norte-americanas, estudando sobre política externa. Ou seja, fala fluentemente o inglês, como destacou o Shimon na notícia, quando ainda estava embarcando para os Estados Unidos, deixou ali a sua mensagem universal. O que representa um líder, né? Um líder de uma importante nação, ele falar no seu país em inglês, ou seja, uma língua universal. Ele consegue transmitir empatia para os americanos, aonde estão buscando apoio. E qual apoio? Apoio sobre o seu direito de defesa. O seu direito de defesa e os acordos militares dos quais muitos deles foram quebrados, foram
quebrados por Biden, né? E agora isso se renova, Shimon, com o Trump no seu segundo mandato, né? E revogando ali até alguns dos decretos que interditava Israel de receberem armas e bombas.